Hoje nós vamos falar sobre prontuário psicológico e eu vou te mostrar que o prontuário psicológico vale mais do que a sua palavra. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Esse conceito vocês conseguem encontrar, consultar lá na Resolução do Federal de Psicologia. Resolução CFP número 1 de 2009, que é a resolução que regulamenta prontuário e registro documental. Você consegue confirmar esse conceito lá. Então, prontuário psicológico, registro documental, é o conjunto de informações que tem por objetivo contemplar de forma sucinta, de forma resumida, o trabalho prestado, a descrição e a evolução da atividade e dos procedimentos técnicos científicos adotados pela psicóloga e pelo psicólogo, de modo que garanta o entendimento e o acompanhamento do serviço psicológico prestado, que o paciente e o cliente têm direito de acesso. Prontuário psicológico nada mais é do que um conjunto de informações do trabalho psicológico que foi prestado ou está sendo prestado, está em desenvolvimento, está acontecendo, de modo que garanta o entendimento e o acompanhamento das atividades que estão sendo executadas, dos procedimentos adotados pela profissional. Prontuário psicológico é um documento de direito de acesso de qualquer usuário do serviço de psicologia, independente da área de atuação e independente da sua abordagem. Muita gente ainda acha que prontuário psicológico é exclusivo de clínica, é exclusivo de psicoterapia e não é, tá? Não importa a área em que você atua. Se você exerce a psicologia, você precisa fazer um registro do seu trabalho em formato de prontuário psicológico. O que não é prontuário psicológico? Transcrição de sessão. Não é prontuário psicológico. Geralmente, a gente aprende a fazer transcrição de sessão na faculdade. E aí a gente fica achando que isso é prontuário, que isso que nós somos obrigadas a fazer. E a gente acaba fazendo isso depois de formada. E se ninguém te conta, eu conheço pessoas que fazem isso a vida inteira. Segunda coisa que não é prontuário psicológico, relato de sessão. Relato de sessão não é prontuário psicológico. Relatório de atendimento não é prontuário psicológico. Marina, qual é a melhor forma que eu tenho de me defender diante de um questionamento? Prontuário psicológico. Marina, qual é a melhor forma de eu garantir que o documento que eu estou fazendo está fundamentado? Prontuário psicológico. Marina, qual é a melhor forma de eu fazer o acompanhamento do caso? Prontuário psicológico. Por que eu estou falando que ele vale mais do que a nossa palavra? Porque o prontuário psicológico, ele é um documento. Ele é um documento com registro formal do trabalho que a gente desenvolve como psicóloga. Além disso, existe uma regulamentação, existe uma legislação do Conselho de Classe que regulamenta a psicologia como profissão aqui no Brasil, que determina o que é a estrutura. Então, o prontuário psicológico ele é previsto em legislação. Além da legislação do federal, a gente encontra o prontuário de saúde lá na portaria do Ministério da Saúde. Então, o prontuário psicológico ele é considerado um registro formal do nosso trabalho. A gente consegue usar prontuário psicológico como ferramenta de intervenção na própria prática da psicologia, se for necessário e se você souber usar. Podemos usar como prova. Por ele se tratar de um documento escrito, previsto em regulamentação, ele tem materialidade jurídica. Você pode utilizar o prontuário para falar para o conselho, olha, conselho, foi esse aqui o trabalho que eu desenvolvi nesse caso. Se você for questionada pelo conselho. É uma das ferramentas mais fundamentais na nossa prática, por todos esses motivos que eu já falei por aqui, tá? É nele que nós devemos e podemos e temos a obrigação de fazer o registro do trabalho que foi feito. Com toda a fundamentação, com toda a justificativa das nossas decisões profissionais, com fundamentação teórica sempre que necessário, com registro dos documentos que são elaborados. Marina, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de elaborar prontuário psicológico. E pode ser até clichê, viu? Mas é justamente porque você não tem tempo que já passou da hora de você saber elaborar prontuário psicológico. De saber o que fazer, o que é o prontuário, para que ele serve, como que você pode usar ele a seu favor. Você vai saber fazer o prontuário dormindo.
Você vai saber criar o seu fluxo de trabalho para um atendimento. Quem não tem prática, quem é recém-formado, pode até ter dúvida. Mas eu sempre falo, a gente não começa, por exemplo, um processo de psicoterapia no primeiro atendimento. Você vai precisar captar cliente, as pessoas vão ter que saber que você está trabalhando. Aí as pessoas vão ter um primeiro contato para perguntar assim, quanto é a sua sessão? Geralmente é assim que o pessoal chega. Você vai ter que saber divulgar e vender o seu serviço. Aí você faz o agendamento. Você vai ter os primeiros contatos com a pessoa antes do primeiro atendimento. Concorda? Você pode fazer um formulário inicial para coletar dados que vão te ajudar a saber mais ou menos quem é que está chegando para você no primeiro atendimento. Então, você vai conseguir criar o seu prontuário a partir do seu fluxo de trabalho, com registro das informações que vão fazer sentido para você.